Capítulo 453. Mansão da Rosa Vermelha, fora dos quartos luxuosos cheios de todos os tipos de antiguidades. Klein parou na porta e perguntou à sexta empregada que conhecera hoje. A jovem empregada usava um vestido de empregada preto e branco que tinha as características da época. Ela era bonita, no auge, e tinha cachos naturais em seu cabelo castanho. Tinha uma pitada de brincadeira em seu rosto. Quem o Sr. Tallien encontra quando ele visita? Klein repetiu a pergunta entorpecido. A empregada respondeu quase sem pausa. Sr. Tallien geralmente pede para encontrar Sua Alteza, ou para acompanhá-lo em passeios a cavalo, ou para discutir assuntos. Se Sua Alteza estiver ausente, ele se encontrará com aquela mulher. Eles são muito bons amigos. Ele recebe permissão do mordomo. Tallien é um bom amigo da plebeia de quem o príncipe Edessac gosta. Encontrando-se em particular de vez em quando, era provável que ele a estivesse persuadindo a deixar este lugar, para não afetar a reputação do príncipe. Klein assentiu pensativo. Eles, quero dizer, o Sr. Tallien e a jovem, sobre o que eles conversavam. Quando ele fez essa pergunta, Klein de repente se lembrou de como Tallien havia se apaixonado recentemente. Com sua rica experiência da era da informação, ele de alguma forma criou uma história de romance extremamente artificial. A empregada não tinha medo do detetive. Ela sorriu, balançou a cabeça e disse: em momentos como este, todos somos convidados a sair da sala. Isto, ainda mais do que nunca, Klein não resistiu a fazer associações, a ponto de mudar as cores do chapéu e capacete do príncipe Edessac. Sem esperar que ele fizesse mais perguntas, a empregada riu e disse: Detetive Moriarty, se você quiser descobrir exatamente sobre o que a senhorita e o Sr. Tallien estavam conversando, pode perguntar diretamente a ela. O velho mordomo não permite isso. Klein empurrou com confiança seu bode expiatório. Ele mudou de assunto e disse com um sorriso: você parece saber mais do que os outros servos. Você até sabe me chamar de Detetive Moriarty. A empregada olhou em volta, manteve o sorriso e disse: é porque tenho servido a senhorita durante minhas rotações. Ela sempre quis conhecê-lo, Detetive Moriarty. Afinal, ela é amiga íntima do Sr. Tallien e se preocupa muito com a morte dele. Infelizmente, ela sempre acaba lhe desencontrando. Sempre. Klein era sensível às palavras sempre, simplesmente aconteceu e desencontro. A empregada assentiu com seriedade e disse: a primeira vez que Sua Alteza a convidou para ser sua convidada, ela teve um acesso de raiva intencional, e quis aproveitar a oportunidade para descer as escadas para conhecê-lo. Quem diria que você sairia com pressa? Depois, ela tomou a iniciativa de representar Sua Alteza para colocar flores no túmulo do Sr. Tallien, mas como ela não sabia como você era, não foi capaz de encontrá-lo. E hoje, ela simplesmente foi ao campo de golfe nos fundos para relaxar a cavalo. Caso contrário, mesmo que o mordomo não permitisse, ela teria tentado encontrar uma maneira de conhecê-lo. Que coincidência! Klein suspirou quando de repente percebeu um ponto crucial. No dia do funeral de Tallien, foi a plebeia que ele amava quem ofereceu flores no lugar do príncipe. Naquele dia, Klein estava mais preocupado com a mulher com o véu preto e o anel de safira no dedo. Ela pode ter um artefato selado de grau 0 ou alguma existência poderosa de nível igual. De repente, um pensamento passou pela mente de Klein. A mulher com o anel de safira no dedo estava usando um vestido preto longo e pesado. Acompanhada por duas empregadas, ela lentamente desapareceu na distância. Uma das mulheres tinha cachos castanhos naturais. A imagem da empregada rapidamente se sobrepôs à da frente de Klein, e era anormalmente idêntica. O corpo de Klein ficou tenso e o suor escorria por suas costas,
mas sua expressão não mudou nada. Usando as habilidades de um palhaço, ele fingiu que estava relembrando o evento e perguntou com um sorriso: "Você estava com aquela mulher no dia do funeral de Tallinn?" A empregada respondeu sem pensar muito: "Sim. Porra, é mesmo ela." Klein manteve o sorriso. "Muito bem, próxima pergunta." Como se nada tivesse acontecido, ele começou a perguntar sobre outras coisas, depois passou para outro servo e continuou. No entanto, Klein encurtou e acelerou secretamente o progresso. Ele queria deixar Mansão da Rosa Vermelha antes que a jovem voltasse de sua cavalgada. Às 4 horas da tarde, antes que o céu escurecesse, Klein deixou a mansão muito mais cedo do que o esperado e pegou a carruagem enviada pelo velho mordomo de volta à cidade. Sentado na janela com as costas contra a parede envolta em seda e musselina, ele ficou aliviado por ter energia para refletir sobre toda a situação. Foi a amada plebeia do príncipe Edessac que amaldiçoou Tallinn. Por que ela teve que lidar com um descendente de uma família nobre caída? Para se vingar de Tallinn por tentar romper o relacionamento entre ela e o príncipe? Mas não há necessidade de ela fazer isso sozinha. Ela pode encontrar uma chance de mencionar isso enquanto está na cama. O príncipe Edessac tem muitas maneiras de fazer Tallinn desaparecer sem fazer barulho. Tallinn estava em um estado de profundo amor antes de morrer. Sim, o primeiro sinal foi depois que ele conseguiu persuadir a plebeia a deixar o príncipe Edessac. Eles tiveram um caso? Então, a plebeia que foi trazida de volta para a mansão matou Tallinn para silenciá-lo e remover quaisquer perigos latentes. Logicamente falando, faz sentido, mas o problema é como uma pessoa com um artefato selado de grau 0 ou poder de nível equivalente pode ser restringida pelo príncipe Edessac. Mesmo que a família Augusto seja uma família de anjos, com o acúmulo de conhecimento suficiente, eles ainda precisariam usar uma força tremenda e métodos especiais para poder conter alguém assim. Isso não é algo que um príncipe possa fazer. Além disso, como tal figura poderia ter gostado de Tallinn? Por que ela quer me ver o tempo todo? Ela sentiu que estou usando a névoa cinza para espioná-la? Não, se fosse esse o caso, eu teria sido enterrado com Tallinn no dia de seu funeral. Além disso, quando ela quis me ver pela primeira vez, eu não tinha sangue, cabelo ou pertences dele. Eu não tinha feito nenhuma adivinhação ainda. Klein ficou intrigado ao pensar nisso. No final, decidiu enterrar o problema no fundo de seu coração. Ele não deveria sondar ou investigar. Espero que a mente coletiva da maquinaria, com meu lembrete anterior, dê importância a esta questão de perceber a anormalidade da família real. Sim, eles podem considerá-lo muito importante, não por causa da reputação do príncipe Edessac, mas por outro motivo. Espero que a família real continue a impedir que a mulher me visite. Depois de alguns dias, quando for a hora certa, vou desistir desta missão, expressar o quanto sou impotente nesse assunto e, em seguida, usar a desculpa de ir ao sul de férias, para mudar minha identidade e me esconder por um tempo. O coração de Klein gradualmente se acalmou. Reticências. As noites em Bäcklund eram sempre substituídas por nuvens escuras e garoa, e Klein, que se sentia fisicamente e mentalmente exausto, segurou sua meia cartola e atravessou rapidamente a rua molhada até o número 15 da rua Minsk sob a iluminação dos postes de rua. Depois de descansar um pouco e aproveitar o ambiente escuro, ele deu 4 passos no sentido anti-horário e passou por cima da névoa cinza. Depois de avançar para a sequência 6, sem rosto, ele sempre quis verificar o espaço misterioso para ver se havia alguma mudança. No entanto, como estava muito cansado ontem à noite e não conseguiu acordar no meio da noite, teve que esperar até que terminasse de estar ocupado lá fora. Além disso, Klein tinha que eliminar qualquer interferência para adivinhar um determinado assunto.
Ou seja, depois desse avanço, quando sua espiritualidade ainda não estava estável, ele não ouvia mais os delírios ilusórios de Ornacis. Flégria, Ornacis, Flégria, Ornacis, Flégria. Ele queria saber se isso era uma mudança natural depois de ascender à sequência 6, ou se havia algum outro motivo. Dentro do majestoso palácio, as mesas de bronze manchado e as 22 cadeiras de espaldar alto com diferentes símbolos em suas costas permaneceram silenciosas, como se tivessem permanecido inalteradas desde tempos imemoriais. O mesmo era verdade para a névoa cinza abaixo deles, bem como o vazio sem fim ao seu redor. Mas assim que Klein entrou, sua intuição espiritual percebeu que o espaço misterioso era um pouco diferente de antes. Ele não tinha pressa em explorar ou fazer qualquer tentativa. Acalmando-se, ele se sentou no final da mesa, conjurou uma caneta e papel e escreveu uma declaração de adivinhação, a razão pela qual não ouvi nenhum delírio após meu avanço. Segurando o pedaço de papel e murmurando a frase, Klein recostou-se na cadeira e rapidamente entrou na terra dos sonhos com a ajuda da cogitação. No céu escuro e na terra, as imagens brilharam e, no final, todas pararam em uma determinada cena. Era Klein, cujo rosto e corpo ainda estavam cobertos de grânulos pálidos. Ele estava cercado por uma fina camada ilusória de névoa cinza que era indetectável. O sonho se desfez. Klein abriu os olhos e entendeu o motivo. A névoa cinza se entrelaçou com a realidade, ajudando-me a bloquear os delírios que vêm sabe-se lá de onde. Depois de avançar para a sequência 6, minha conexão com o espaço misterioso acima da névoa cinza tornou-se ainda mais forte, assim, trazendo certas mudanças e me permitindo tomar emprestado naturalmente uma parte de seus poderes. Pelo visto deve ser assim. Sim, devo tentar explorar a área e ver se há alguma mudança. Klein levantou-se lentamente e seguiu sua percepção espiritual, caminhando em uma determinada direção fora do antigo palácio. Sob seus pés estava a névoa cinza que se espalhava como o mar. Ele finalmente decidiu parar depois de caminhar por um período de tempo desconhecido. No entanto, quando desistiu de explorar, uma luz piscou repentinamente no final do caminho. Em sua alegria, Klein apressou o passo e se aproximou. 7 ou 8 segundos depois, ele viu um lance de escada que parecia levar ao céu. A escada era formada de pura luz. Era sagrada, transparente e imaculada, capaz de chocar o coração de qualquer um. Havia apenas 4 níveis quando a escada se estendia para o vazio, e cada nível era bastante alto, como se fosse destinado a criaturas ainda maiores que gigantes. Klein olhou para cima, seguiu seu caminho e viu uma camada de névoa branca acinzentada, condensada e suspensa no ar, como se estivesse sustentando alguma coisa. Era uma distância significativa da escada de luz. A escada de 4 degraus representa meu consumo das poções de sequência 9, sequência 8, sequência 7 e sequência 6. O que exatamente está acima dessa camada de névoa? Klein avançou cautelosamente até alcançar a escada de luz e pisar nela. Não havia nada de estranho nos degraus, e eles eram sólidos como pedra. Klein subiu as escadas, subiu até o 4º andar e então tentou olhar para a área acima da névoa cinza. Infelizmente, sua visão não conseguia penetrar em nada. Ele pensou por um momento, então deu 2 passos à frente e saltou com toda a força. No entanto, no momento em que deixou a escada de luz, ele perdeu seu ímpeto e o instinto de voo de seu corpo espiritual. Ele mergulhou direto para baixo e pousou na camada inferior da névoa cinza. Parece que preciso avançar mais 2 ou 3 outras sequências. Se a sequência 4 realmente resultar em uma mudança qualitativa, então eu deveria ser capaz de ver depois de me tornar um semideus.
Klein ergueu os olhos e fez um julgamento. Nota: 1. Referencia a chifres. Ponto.